Os programas, desenhos mais bizarros e assustadores que passavam antigamente na TV. Vamos dar uma olhada nisso aqui, gosto muito. É do nosso mano Gabinete. Já trouxe, eu acho que a parte 1 desse vídeo. Vamos ver a parte 2, então. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. O bagulho é louco. Novamente, você precisa pausar aquela coisa toda, o pirilim e pão doce de sempre. Se você precisa pausar pra falar alguma coisa ou outra, já estão avisados. Vamos ver então. Lembrando o link na descrição. Eu gosto de ver essas coisas pra lembrar os programas na época. E é muito curioso, porque eu vi esses programas na época, quando era muito criancinha, né? Aí agora a galera traz hoje, tipo, esse programa era bizarro. Tô brincando. Eu gostei de Goulart, eu sei Gabinete de falar assim, não. Vamos parar de enrolar, vambora. Aquele ali acho que era do lobo do Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum, né? A TV Cultura teve um papel fundamental na formação cultural e pessoal de muitos brasileiros. Sim. Com sua programação infantil, criativa, lúdica, educativa e, claro, repleta de produções peculiares, algumas consideradas estranhas ou até assustadoras, a emissora deixou uma marca única em nossa memória. Falamos sobre isso na primeira parte, mas um único vídeo não foi o suficiente para cobrir tudo. Muitos programas pareciam ter sido esquecidos, até que vocês trouxeram à tona nos comentários. Nossa, isso aqui é do Castelo Rá-Tim-Bum, isso aqui é do Cocoricó, isso aqui eu acho que é do X-Tudo, e esse aqui eu não lembro qual que é. Caraca, velho. Algumas produções que os marcaram. E graças a essa ajuda, esta continuação se tornou possível, e eu agradeço por isso. Dito isso, prepare-se para relembrar mais algumas das obras mais curiosas da TV Cultura. Os programas bizarros. E olha lá. Senta, que lá vem história. Nossa, esse é do Rá-Tim-Bum. Bom demais. Falei sincronizado na hora que apareceu, hein? Pega. Rá-Tim-Bum foi um dos programas mais criativos que o Brasil já produziu. Com quadros inovadores e uma abordagem única, conquistou diversos prêmios, incluindo a medalha de ouro no Festival de Nova York. Produzido pela TV Cultura entre 1990 e 1992, o programa se tornou tão popular que ganhou várias reprises ao longo dos anos. Cada quadro tinha um elenco diferente e explorava conceitos escolares de forma lúdica. Nossa, esse cara que era o detetive bizarro, que fazia só atrapalhadas. Abordando temas como história mundial, ecologia, Nossa. cidadania, português, Nossa, matemática e lembro. filosofia, além de higiene pessoal e consciência coletiva. Lembro-me bem de sentar no sofá e esperar ansiosamente pelo início do programa, muitas vezes em dias chuvosos, apenas querendo me deixar hipnotizar pela TV. Um dos meus quadros favoritos era o Jornal da Criança, com Darlene e Ari Nelson. Eu achava hilário. Cara, isso é maneiro, Mas, velho. como estamos falando de bizarrices, algumas partes do programa me deixavam desconfortável. Ah, logo da Esfinge? Não, esse aqui era o mais da hora, velho. Por algum motivo, a abertura do Enigma da Esfinge me causava uma sensação estranha, assim como a própria Nossa, eu gostava que ele fazia o Enigma da Esfinge. Ah, estão aí crianças aí pra mandar uma pergunta besta Esfinge. e pá, né? Mas, um dos momentos mais esquisitos era o quadro das setas. Nele, Quadro das um homem setas. vestido de detetive, completamente Ah! branco, seguia uma seta enquanto vozes misteriosas indicavam sua direção. Seu jeito de agir Para era baixo! estranho, e embora hoje É pareça verdade. cômico, na época me deixava inquieto. O tom das vozes só aumentava essa sensação. Para baixo, É! para baixo. E claro, Ai. os porcos que tomavam banho era tão bizarro quanto. Não, esse aqui é a pontinha do pé pra galera começar a ficar furry. É aqui, ó. No entanto, o maior responsável por traumas infantis foi, sem dúvida, o professor Tibúrcio. Pô! Interpretado pelo Marcelo Tars, Ô, ele louco. ensinava conceitos básicos às crianças, mas seu visual era peculiar. Seu rosto extremamente pálido e sua expressão exagerada transmitiam algo É muito bom ver esses vídeos. A expressão dele era exagerada e bizarra. Muito bom. E só tá ele assim, ó.
Então, inquietante. Ele vestia uma beca de formatura, segurava um bastão e tinha um longo cabelo branco. Era pra ser tipo Seu jeito professor. teatral, marcado pelo exagero, passava uma sensação de ameaça difícil de explicar. Algo nele simplesmente não inspirava confiança. E para piorar, sua entrada no quadro era estranhíssima. Ele aparecia achatado, o que tornava tudo ainda mais bizarro e desconfortável. É porque o chroma key da época, pô. O chroma key da época era podre, assim. Não era podre, né? Eles faziam... Tinham dois tipos de chroma, né? Tinha o chroma que era feito com aquelas lâmpadas laranjas. Tanto que foi, acho que o Disney que fez. Acho que... Eu não sei se era lâmpada de fósforo ou lâmpada de fósforo voltaico. Eu esqueci o nome da lâmpada. Mas era uma lâmpada muito forte laranja que, tipo... pintava, né, em volta do cara e deixava como se fosse um negócio, né, menos e mais e tal. E os caras conseguiam limpar. Cara, começo do chroma key dos anos 60, 70, pra vocês terem noção. Porque o Disney, ele queria fazer muitas produções com atores e também desenhos juntos, né? Várias produções começaram a ter essas coisas. Aí o ápice, eu acho que do chroma de ser humano com desenhos foi assinado por Roger Rabbit. E aí ali que os caras começaram mesmo a fazer, assim, ali era um bagulho profissional mesmo. Tanto que tem coisa da Disney e da Warner Bros, né? Acho que as duas produtoras meio que se fizeram uma coisa louca ali pra fazer as paradas acontecer, né? Mas se não me engano o Roger Rabbit é da Warner. Posso estar falando errado. E aí, o chroma também, ou era um fundão completamente azul. É diferente de ser verde, né? Que a galera usa muito a cor verde, que dá pra fazer em casa e tal. Mas era um azulão enorme e era tudo pintado de azul e tal. E aí tentava deixar o máximo de luz possível. Aí, né, colocava ali e tal. Aí eu acho que quem começou a fazer bastante isso também de chroma foi o próprio Chaves, que aí usava... Eu não lembro se era azul também, mas era também um tipo de chroma, né? Que tentava fazer pra colocar aqueles efeitos e tal, né? Mas, cara, era precário na época, porque era o que tinha, né? Pô, mas era muito bom, cara. Tá doido. Ah, é o Lucas Silva. O Mundo da Lua. Esse lobo apareceu também no Rá-Tim-Bum. Na primeira parte, Meu Deus, a mencionei música brevemente o de... Mundo da Lua, mas cometi um grande pecado. Não falei sobre o episódio No, do I'm Lobo Not Mau. Human. Muitas pessoas comentaram sobre ele, então aqui estamos. Apareceu também. Não vou me Esse lobo aprofundar em duas cada vezes, detalhe do então. episódio, até porque essa não é uma análise completa. Ah, No não, episódio Lobo Mau, Negro Escuro, Mundo da os Lua e pais Castelo de Lucas Rá-Tim-Bum, saem à sim. noite, deixando ele Usaram e seus o furry amigos duas sob os vezes. cuidados do avô. Para distraí-los, ele sugere que brinquem de teatro. Logo começa a discussão sobre qual história encenar. As meninas preferem algo mais romântico e sentimental. Falaram que a coisa mais difícil de fazer, pelo menos pra quem faz dublagem ou quem é ator, é, por exemplo, você já tá atuando um personagem, e aí você tem que atuar o personagem falando que ele está atuando. É um Inception, é tipo a atuação da atuação. É muito louco, é muito louco. Os caras aqui mandavam bem Enquanto os pra caramba. meninos querem algo assustador, como vampiros ou lobisomens. Para agradar a todos, acabam escolhendo o Chapeuzinho Vermelho, já que a história tem tanto um lado romântico quanto um lado de suspense. No Romântico decorrer do onde? episódio, a luz cai, deixando as crianças apavoradas. Enquanto isso, João, que interpretaria o Lobo Mau, fica trancado do lado de fora do quarto, batendo desesperadamente na porta. Isso faz com que as crianças imaginem que há um lobo mau de verdade. Pega do o outro lado, furry! pronto para Pega o devorá-los. super E furry que aí, o ó. verdadeiro terror começa. Algumas cenas podem até parecer cômicas hoje, mas outras são dignas de um Cê é filme louco, de fi, terror. todo bombado O aí, momento em ó. que o lobo mau arromba a porta é assustador, lembrando levemente a famosa cena de O Iluminado. Uma a uma, as crianças são devoradas, gritando de ó a desespero enquanto referência. tentam escapar. Caraca, Para olha, uma até o criança possível assistindo, mexia na época, Essas velho. cenas eram angustiantes. Pega, filho, todo A aparência bombado, do lobo levando mau você também pro não DeviantArt. Como o lobisomem, Ele vai levar você pro Furafinity. Não, pelo amor de uma Deus. mistura de Aí o humano Ryan e Venceslau animal, aparece, ele né? transmitia uma sensação de vale da estranheza. Seus Ai. movimentos eram rígidos, especialmente a maneira limitada como mexia a boca, tornando tudo ainda mais perturbador. As cenas após ele devorar alguém eram simplesmente aterrorizantes. Curiosamente, a fantasia usada nesse episódio foi reaproveitada em Castelo Rá-Tim-Bum, no episódio com que Hope De eu carnaval, Embora o né? episódio em si não tenha Boto nada de fé. assustador, a aparência bizarra do lobo mau continua marcando. Botaram outro Além de macacão alguns nele e momentos em que eu dali. mesmo se escondia no castelo e observava bom. as crianças atentamente, esperando apenas a hora certa para atacar.
Aí, o primeiro furry brasileiro. Aí você vê a galera sendo influenciada. Nossa! Ai, olha lá! Eu penso... Não posso mostrar. Não pode. Para com isso. Coisa bizarra, pelo amor de Deus. Oh, pega a cabeçona do ovo, mano. Tá maluco? Oh, o Tibio Perônio. Se falamos de episódios assustadores, TV Mania do Castelo Rá-Tim-Bum merece um destaque. Sem dúvidas, esse é um dos episódios mais assustadores do programa. O episódio inteiro é carregado de tensão. Desde o início, há uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse errado. E de fato há. Uma ameaça misteriosa se esconde. Na época, o que eu tinha medo era da caipora, quando eu era pequeno. Eu achava muito bizarro o conceito, assim, a mulher do nada, ela vira, invade, ela é da floresta, toda vermelha, né? Todo bagulho meio coisa bizarra. Aí, assim, eu era criança, pô. Era criança. Ah, você tinha medo desse lobo? Não tinha, não. Eu falei, a única coisa que me dava medo era a caipora. A caipora realmente era assustadora, né? Pelo menos pra mim, quando eu era pequeno, que eu me lembro de quando eu TV Cultura, a caipora era bizarra. No castelo. Quando finalmente se revela, causa um pânico geral. É o Furry? O monstro desse episódio parece ser um ser de outro mundo, com aparência que lembra o Mágico de Oz. Ele não fala, não expressa emoções, apenas existe. Isso já é o suficiente para causar um pavor indescritível. No fim, descobrimos que o monstro era apenas o tio Victor disfarçado, tentando assustar as crianças. Mas até essa revelação acontecer, o episódio já tinha causado vários sustos. Bom demais, filho. Lembro-me bem de como me sentia ao assistir. Sempre que esse episódio passava, eu me arrepiava inteiro. Eu acho da hora, eu acho engraçado. Escola dos Monstros. Metengo, põe um ovo. Meu Deus! Esse aqui eu não lembro, não. Escola de Monstros é um programa infantil japonês produzido pela NHK, a mesma emissora responsável por Viva Pitágoras. O show consiste em um teatro de marionetes e foi criado para crianças de... Ah, não, pelo amor de Deus. Não, já pode parar. Assim, aqui ursinho, bonitinho, ok. Aqui gatinho, ok. Coelhinho, sei o quê. Patinho, beleza. Dois véi esquisito, mas parece memes, ok. Uma criança meio Dragon Ball, ok. Um outro bichinho aqui agora. Pelo amor de Jesus Cristo! Isso aqui parece que saiu do chamado. Não, pode parar. Parece, sabe o que me fez lembrar daquele desenho daquele anjo lá que... Não anjo, né? É o coisa ruim, né? O anjo caído, falando com duas crianças, negócio de massinha. Esqueci o nome do desenho. Ó a cara da mulher, velho. 6 anos. Pelo amor de Deus, cara. Em 2003 e 2006, o programa teve algumas reprises ao longo dos anos. Cabelo Dragon Ball do bicho. Foi transmitido pela TV Cultura entre fevereiro e agosto de 2006. Um período muito curto. Por isso, muitas pessoas, inclusive eu, não lembram de ter tido contato com ele, enquanto outras sim. Parte dessa obscuridade se deve ao fato de que o programa se tornou uma lost media. Antes, ele estava completamente perdido, mas hoje é possível encontrar alguns episódios espalhados. Estava na camada do mais profunda do iceberg. A história gira em torno de Nobiro. Cada um minuto, Thomas, pra fazer iceberg. Sob os cuidados da família Karasutengo. Já que seus pais precisam viajar a trabalho para o casal Metengo, esposa, e Otengo, marido, são imortais, ou seja, monstros, da espécie Tengo, seres semelhantes a corvos. Eles criam Nobiro como se fosse seu próprio filho. Não, aí é bonitinho, pô. Sendo um dos poucos humanos na cidade dos monstros, Nobiro passa a frequentar a escola de monstros, localizada no topo da Torre Monstruosa, onde vive a maioria dos habitantes da cidade, incluindo os Karasutengo. Pega! Tony Hawk Pro Skater! De monstros e criaturas bizarras causavam um certo desconforto em muitas crianças. Mas havia uma personagem particular que realmente assustava o público, a ponto de levar pais a reclamarem do programa. Essa personagem era a senhorita Okiko Ryodoro, professora da escola de monstros. Apesar de ser amorosa, calma e paciente, sua aparência escondia algo perturbador. À primeira vista, Okiko parecia humana, apesar de ser uma fantasma. No entanto, quando seus alunos aprontavam ou chegavam atrasados, ela revelava seu verdadeiro poder. Ah, não, peraí.
Chifres surgiam em sua cabeça. Ela é o Oni! Ela é o Oni! Você é louco! Não, peraí. É porque, assim, lá no Japão, até onde eu sei, essas coisas de Onis são meio que comuns, né? Tanto que eu acho que teve um outro desenho que tentou rivalizar com Pokémon e Digimon, que acho que é aquele Yokai Watch, que lá fora não teve tanto problema. Aqui no Brasil, ah lá! É o relógio dos demônios! Ai, coisa ruim! Temos que banir... Peraí... Aí o povo é bobo, né? O povo é besta demais. Isso aqui é, assim, memes. Assim, uma criança fora do Japão com certeza ia se assustar com isso aqui, né? Eu não lembro disso aqui, mas com certeza ia ficar cagado se eu fizesse Seus quando eu era olhos criança. ficavam vermelhos, Pelo amor sua de boca Deus, se abria velho. de forma assustadora e uma luz vermelha brilhava atrás dela. Essa música de Embora Minique essa aí. transformação fosse apenas para dar uma lição nos alunos, a cena era intensa e aterrorizante, especialmente porque acontecia sem aviso prévio. O impacto foi tão grande que muitos pais reclamaram para a TV Cultura, o que levou alguns a acreditar que o programa foi retirado do ar por causa disso, embora não haja provas concretas dessa teoria. Ou baixa audiência, né? Geralmente é baixa audiência. Mas é engraçado. Nossa, meio Vila... Ele faz todo o bagulho virar .tz, Os mano. Cupins Muito foi bom. uma série infantil produzida pela Ilpa Produções e exibida na TV Cultura a partir de Parece 2012. meio Vila O Sésamo, programa né? utilizava marionetes de corpo, ou seja, bonecos cujas mãos eram Pega o Donkey substituídas Kong por Country. mãos humanas para dar mais movimento e naturalidade. No entanto, esse estilo nem sempre era visivelmente agradável para algumas pessoas. A trama acompanha João Cláudio, mais conhecido como Joca, um multi-instrumentista apaixonado por música e dança, que possui um estúdio em seu apartamento. Dentro de seu piano, moram dois cupins chamados Cupim e Cupincha. Cupincha detesta música, enquanto Cupim tenta esconder seu amor por ela. Coincidentemente, o piano é o instrumento favorito de Joca, que passa boa parte do seu tempo tocando. Os dois cupins vivem tramando planos para expulsar Joca do apartamento e ficar com o piano só para eles. Às vezes, suas estratégias até funcionavam, mas Joca sempre pede ajuda à sua amiga Clarinha, que envia um homem misterioso sem rosto chamado Queiroz, um faz-tudo pronto para resolver qualquer problema. Que isso? Dependendo da situação, Queiroz pode ter uma aparência um tanto inquietante. Muitas pessoas mencionaram esse programa no vídeo anterior. Particularmente, nunca o achei estranho enquanto assistia quando criança. Mas, ao analisá-lo hoje, Nossa, é esse possível eu não- entender por que algumas pessoas o consideram bizarro. Ah, Primeiro, o uso de marionetes humanas pode causar uma sensação de vale da estranheza, especialmente para quem tem medo desse tipo de boneco. A junção de rostos artificiais com mãos reais cria uma estética um tanto desconexa. socorro. Além disso, como mencionado antes, Queiroz, Eu acho com que esse seu bicho rosto sem rosto completamente é o mais vazio, bizarro. tinha uma ameaça visual bem perturbadora. Por fim, há os próprios cupins. Sua aparência oscila entre o carismático e inquietante. Ou você gosta ou acha perturbador. Cupim tem olhos esbugalhados e olheiras marcadas, o que dá um ar intenso e imprevisível. Cupincha compartilha características semelhantes, mas sem os olhos Eu arregalados. acho que é aquele lance do Vale da Estranheza, né? A galera deve achar derretido porque os bichos eles não são nem tão muito bonitos, nem tão muito feio, né? Aí fica naquela coisa, você fica meio dúbio, né? Mas eu acho que é bem feito de propósito, porque eles querem botar esses bichinhos, mas os bichinhos não é pra ser feio de propósito, assim. Eles têm que ser bicho, mas eles não podem ser uma coisa horrorosa, porque senão a criança não assiste, né? Aí entra daquele exemplo daquela fantasma ali. Mas eu consigo entender, Consigo entender porque a galera não curtiu. Consigo entender, meio bizarrinho É mesmo. difícil definir exatamente o que torna esses personagens estranhos. É algo que só dá pra entender ao vê-los em ação. Ele faz isso, né? O gabinete ele manda bem, velho. Meio local 58, né? Foi da hora. Da hora, velho. Da hora. Muito foda. Pô, o Cocoricó era bom demais, pô. Tá doido. Tinha a música do Cocô.
Meu Deus do céu, ficou um pontezé absurdo do nada. Cocoricó é um seriado infantil produzido pela TV Cultura, que estreou em 1996 e, até hoje, segue presente na programação da emissora. O programa utiliza bonecos manipulados como marionetes de Lova e Vara para dar vida aos personagens. A história gira em torno de Júlio, um garoto de 8 anos que vive na fazenda Cocoricó com seus avós. Ao lado de seus amigos, as galinhas Lilica, Zazá e Lola, o cavalo Alípio, o papagaio Caco, a vaca Mimosa, entre outros. Ele aprende sobre amizade, cidadania e sustentabilidade ao longo dos episódios. Cocoricó marcou minha infância e eu adorava sua ambientação rural e a energia dos personagens, mas nem tudo eram flores. Os avós de Júlio, por exemplo, sempre me pareceram estranhos, principalmente por causa da aparência. Eles tinham algo que me lembra um esse Bruno negócio aqui diferente muito em forma cheio. de marionete. Fora da fazenda, havia um chiqueiro onde viviam o porquinho Astolfo e sua mãe Astolfina. Eles, Nossa, por isso aí si já só, é não tinham nada de Cocoricó assustador, mais mas a avançado, né? música Eu vi quando eu era mais novo. era outra história. Meu Deus do céu. Na canção, Astolfo canta sobre um misterioso monstro de palha que poderia assustá-lo se seu brinquedo caísse da cama e ele tentasse pegá-lo. E basta olhar para esse monstro para entender o medo. Sua aparência é perturbadora. Seu corpo é claramente feito de palha, mas seu rosto é difícil Gostei de desse decifrar. filtro Ele não anti-copyright aí, expressa ó. nenhuma emoção, apenas um olhar vazio e enervante. O monstro fica atrás de Astolfo, como se estivesse o manipulando. Em um trecho da Caraca! música, o porquinho diz Eu que não o lembro desse monstro bicho também, poderia não. enfeitiçá-lo e fazê-lo cantar sem parar. Astolfo pensa em cantar até ficar rouco, tudo isso na esperança de chamar sua mãe, que talvez não chegue. Para uma criança, essa ideia era angustiante. Felizmente, no fim da música, sua mãe aparece, e tudo fica bem. Entretanto, essa canção me faz pensar nas crianças que enfrentam situações difíceis, e por medo hesitam em contar aos pais, tornando tudo ainda É o famoso, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Quando fala essa sensação de angústia que eu sempre falo. Às vezes, ó, filho, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. É essa sensação aqui. Que a criança chora, a criança desespera, a criança o quê? E cadê a mãe? Cadê o pai? Vixe, filho, não tem o que fazer, não tem pra onde correr. mais bizarro e doloroso. Mas é um bicho bem feio mesmo. É um bicho bem feio. Caramba, uns bagulho novo. Novo assim, Que né? Monstro Te Mordeu foi uma série infantil brasileira produzida pelo Caos Produções, em parceria com a Nossa. TV Cultura, estreando em 2014. Não, é Criada mais por novo. Cauã Não, aí... Burger, o mesmo responsável por Castelo Rá-Tim-Bum, a série apostava em um visual lúdico com fantoches e cenários coloridos, mas que, ao mesmo tempo, escondiam uma atmosfera um tanto peculiar. A história se passa em um universo chamado Monstruoso Mundo dos Monstros, onde vivem criaturas que nascem quando uma criança as desenha. A protagonista, Laí, legal. é um monstro diferente dos demais. Ao contrário dos outros monstros, que aceitam sua natureza sem questionar, ela quer entender suas origens e o motivo da sua existência. Ela é acompanhada por Gorgo, seu melhor amigo, e juntos exploram as particularidades do mundo dos monstros. O grande diferencial do programa era a forma como abordava os sentimentos infantis de maneira metafórica. Cada monstro Eu gostei que o bagulho de 2014, mas nossa, o naipe da TV das antigas que tá aqui. Olha as fitas cassete, fi. Pega as VHS. Brabo demais, fi. representava Tá um tipo louco. de emoção ou comportamento, transformando o programa em uma experiência educativa sobre autoconhecimento e Muito inteligência da hora, emocional. velho. No entanto, o design de algumas criaturas e o tom surrealista da série faziam com que certos momentos fossem genuinamente estranhos. Mais do que Kong Country. Muitos monstros possuíam traços exagerados e desconfortantes, como olhos enormes, bocas desproporcionais ou expressões inquietantes. Além disso, Caramba. o universo onde viviam tinha um ar caótico e imprevisível, o que podia ser divertido, mas também um pouco desconcertante. Se tem um Assustador aspecto que também. deixava algumas crianças desconfortáveis, eram os efeitos visuais e a forma como os personagens interagiam com o ambiente. O uso de fantoches com movimentos não tão fluidos, combinado com cenários digitais coloridos e distorcidos, criava uma estética que, para algumas pessoas, era simplesmente criativa,
mas para outras tinha algo de estranho e até perturbador. Sem contar as cenas em que cada órgão tinha um rosto e conversava com os demais. Aliás, o programa está cheio desses momentos, onde rostos humanos são mesclados a objetos inanimados, algo que, em certos casos, chega a ser assustador. Eu ia falar algo que o Gaveta fez um monte com o Jovem Nerd e era bem engraçado. O problema é esse. Ou fica extremamente bizarro ou fica extremamente cômico, né? O problema é que aqui tá indo... não sabe dizer direito um pouco pra onde vai, né? Então, eu consigo entender fazer isso aqui num meme, num poop do nada e pá, né? Na época, em 2014, tava no auge dessas coisas. Agora, mano do céu, velho, aqui tá muito estranho, cara. Também é notória as cenas de suspense que o show apresentava. Tá muito bizarrão, velho, muito bizarrão. Por mais que Monstro Te Mordeu fosse uma produção educativa e lúdica, seu visual e abordagem única garantiram que muitas crianças sentissem um misto de fascínio e desconforto, tornando o programa memorável, seja pelo aprendizado ou pelos momentos mais inquietantes. Hein? Não, aquele bicho com o livro ali falando com o olho só é o mais esquisito de todos. Como já é de costume aqui do canal, gostaria de comentar brevemente sobre alguns programas, pelo motivo de que não tenho tantas coisas a comentar sobre eles. Ou que virou a maioria de usar mídia, alguns né? deles em outros vídeos e etc. Também me inspirei em alguns comentários do vídeo anterior para estes próximos tópicos. Tá, mais desenho japonês que passava na cultura? Nossa, cadê o Léo? Não, é um banho de aventura. Nossa, eu achei que era cadê o Léo? Onde é que está? É ele mesmo! O Banho de Aventura foi um filme de 45 minutos produzido pela TV Cultura e exibido originalmente em 1989, marcando a primeira aparição do personagem Júlio, de Cocoricó. Também é popularmente conhecido como Cadê o Léo? Que eu falei agora há pouco. A trama acompanha Júlio em busca de seu amigo Léo, um leão de pelúcia que sua mãe enviou para a lavanderia. Porém, Léo não retorna para casa, e Júlio e sua mãe decidem procurá-lo. Na lavanderia não há sinal do brinquedo, dando início à jornada. Júlio Isso tá tudo errado, velho. Esse overdesign aqui, nossa, tudo errado. Parece que esse desenho da década de 30, 40 dos caras. Nossa, não, isso aqui é tudo errado, pode parar. Então visita a casa de uma mulher muito que errado. Pode ter pegado o Léo por engano, mas não obtém respostas, pois ela também desapareceu. Eu vou perguntar, Cor, por que é errado? Porque você, vou pôr assim, a galera pega um estereótipo de um povo e exagera, né? Na época fazia muito isso. E, cara, pode soar de forma bizarra, pode soar de forma, né, preconceituosa pra caramba. Tinha aqueles negócios de blackface que a galera fazia muito, né? Desenhava e tal, colocava pessoas, né, afrodescendentes com a boca gigantesca e tal, não sei o quê. Mano, e aí eram vistos, sabe? E pior, pegavam pessoas brancas e tal e fazia isso. Vai, lá veio o Cor, vai discutir essas coisas, não sei o quê. Não, só falando que é um exagero fazer um bagulho desse. Hoje, pô, é errado. Pessoa, sabe, assim, asiática, vou botar um dentão gigante, não sei o quê, um olhinho fechado, não sei o quê. Não, pera aí, pô, tem outras formas de fazer, né? Não precisa fazer, já partir logo pro super estereótipo. Bagulho de anos atrás, né? Que nem a produção de 89, é meio bizarro. Hoje em dia a galera ia ver e falar, bizarro isso aí, hein? O que estão querendo dizer? Mas eu acho que era mais tentando caracterizar, eu acho que não tinha nenhum tipo de malícia, né? Mas é por conta de influência de design de outras coisas que aí surgem essas paradas, né? Infelizmente. O problema é, muita gente usou isso pra fazer símbolos de preconceito. Isso que é uma merda, né, velho? Isso que é foda. Mas, hoje, né, espero, tá mais tranquilo essas coisas. Determinado, ele decide voltar à lavanderia à noite, onde acaba entrando em um portal dentro de uma máquina de lavar e sendo transportado para um mundo completamente diferente. A partir daí, ele segue sua busca pelo amigo. O enredo em si não tem nada de bizarro, mas algumas cenas causam um certo desconforto para algumas pessoas. Um exemplo é a cena em que Júlio caminha sozinho por uma rua escura e vazia à noite. Outro elemento inquietante é a presença de uma senhora com um semblante rígido e perturbador. Além disso, meu Deus, as véia marionetes feia da usadas no filme desgraça! podem provocar uma sensação estranha, semelhante à que mencionei sobre os cupins.
Por fim, há algumas cenas na lavanderia que, se fossem exibidas nos dias de hoje, certamente gerariam polêmica. Que eu falei agora há pouco, pô. Boa tarde, né? O senhor é que é o senhor na ontem? Não, 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 digo, não, não. na hoje. Na hoje, ô senhora? Pois não. Senhor na hoje, o senhor se compromete. Tá lá, miséria. Matinê Cultura. Então tá, né? O que vai vir aí? A Matinê Cultura é uma programação especial da TV Cultura voltada para o público infantil e familiar, exibida geralmente no período da tarde. O programa apresentava filmes e desenhos animados com o objetivo de entreter e educar. Entre tantas animações e longas únicos, alguns se destacavam por sua peculiaridade. Quem aqui não lembra de Três Porquinhos e um Bebê? Esse filme é maravilhosamente bom, do seu jeito de ser. Ele não chega a ser peculiar, mas usei apenas para ilustrar. Agora, falando de filmes realmente estranhos, lembro-me bem do desconforto que senti ao assistir Kirikou. Não sei exatamente o porquê, mas a ambientação do filme tinha um tom esquisito, um pouco pesado. Porém, um dos mais assustadores era a animação de João e o Pé de Feijão, de 1974. A história segue o conto clássico que todos conhecemos, até João subir no pé de feijão e chegar ao castelo. Lá, ele encontra uma princesa que parece calma demais. É o João e o Pé de Feijão anime? Somos apresentados a Madame, que mais tarde se revela uma bruxa. Essa bruxa assassinou os pais da princesa e agora quer tomar o trono, forçando o casamento da jovem com seu filho Tulipa, um gigante horrendo. Algumas partes do enredo seguem um tom tradicional de um filme infantil, mas outras possuem uma atmosfera realmente sombria. A aparência da bruxa é assustadora, alta, esguia, com pele pálida e um olhar estático. Eu não lembro disso aí no João de Feijão. Causam uma sensação de vazio, João e Pé já de que Feijão, todos não. os habitantes foram transformados em ratos. Isso? A trilha sonora é essencial para intensificar a tensão, tornando várias cenas desconcertantes. Falando sobre as músicas desse filme, elas oscilam entre o assustador e o cômico, já que a animação ainda tenta manter um tom infantil. Mas, por algum motivo, às vezes parecia que estava tocando uma faixa de rock progressivo. Meu Deus! Pink Floyd dessa ideia. Esquisito assim pra caramba como em isso aí. todos os vídeos do canal, gosto de trazer uma reflexão sobre o porquê das coisas e, neste caso, por que tudo isso nos parece tão estranho. Já comentei brevemente na conclusão da primeira parte, então não irei me estender aqui. O desconhecido, ou aquilo que não compreendemos, é essencial para o nosso crescimento individual. Ele desperta nosso lado lúdico, estimula o pensamento crítico sobre o que estamos vendo, nos leva ao questionamento e, por fim, à compreensão. Muitas dessas coisas que hoje nos parecem cômicas eram aterrorizantes para nós quando crianças. E isso é curioso, porque criança adora sentir medo. Criança adora não saber para então descobrir. E a TV Cultura foi mestra em provocar esses sentimentos. Às vezes, sinto que a TV Cultura era uma espécie de avant-garde televisiva, pois não tinha medo de experimentar e criar coisas realmente únicas. Hoje, sou muito grato por essas escolhas que marcaram tanto a nossa infância. Se você chegou até aqui, saiba que fico muito agradecido e feliz com a sua presença. Meu Deus, é um saco gigante. Se gostou, considere se inscrever, deixar seu like e comentar algum programa que te marcou, seu feedback ou o que quiser. Fiquem com Deus e até uma próxima. De todos aí, eu lembro desse do Cadê o Léo, eu lembro, mas eu nunca achei assim, nossa, super bizarro, algo do tipo. É mais pela questão dos estereótipos, eu acho que pegou ali. Mas eu falei, o que mais me deu medo na época, quando eu era pequeno, era a Caipora. A Caipora sempre achei bizarra. Deixa eu mostrar ela. Vai que as pessoas não saibam, né? Vocês são muito novinhos. Caipora, Castelo Rá-Tim-Bum, né? Era esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Assim, vou falar assim, nossa, cor, tá exagerando. É que era criança, né, cara? Do nada vi um negócio assim, ó, na sua cara, fi. Tá louco? Mas eu ajeitei do que é uma representação indígena e tal, né? Assim, não sou índio, não tenho nada e tal, mas eu falo, pô, é legal pra caramba. Hoje eu assim, quando fiquei mais velho, eu entendi, não, pá, legal, mas na época era, pô, a mulher de cabelo gigante, vermelho, não sei o que, parecendo um diabo, janho,
Assim, pô, caramba, era, assim, pra mim assustador na época e tal. Mas eu lembro do Lobo, eu lembro do episódio mais do Rá-Tim-Bum, do Castelo Rá-Tim-Bum, perdão. E do Lobo eu lembro, que vinha e tal, parecia que era meio carnaval, não sei o quê, e aí você tava se fantasiando e tal desse episódio, eu lembro, né? Outro também que a galera tinha muito medo, mas eu não acho tanto não, era o Etevaldo, né? Que a galera falava que era meio esquisito e tal, mas pra mim nunca foi, não. Pra mim sempre foi de boa, né? Inclusive, né, deixa aqui as memórias, pô, o Castelo Rá-Tim-Bum acho que foi um marco pra televisão brasileira infantil. Foi um dos maiores, se não o maior programa, né, dessa época, que influenciou uma galera, né? Tanto que esse Carl Hamburger, depois ele fez outras coisas e tal, o nome dele cresceu, porque foi muito criativo também na época, né? O Castelo Rá-Tim-Bum. Muito bom vídeo, nosso Mano Gabinete. Espero que tenham gostado. Se vocês conheciam, já viam alguma coisa, ou viam outras paradas bizarras, deixa o gostei, inscreve, ativa o sino e manda aí nos comentários, que nós não vê tudo também. Muito obrigado, pessoas. Vão lá no canal do Gabinete também, dá uma força. Tá aqui o link e também o card pra vocês ir lá. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima.